Louvado seja o nosso Deus. Qual filho que pedindo pão ao seu pai, ele lhe dará uma pedra? Então, se nós cantamos com a nossa alma este corinho, com certeza, irmãos, Deus tem um pão espiritual para a nossa alma nessa noite. Quantos estão crendo que Deus vai falar algo importante para a sua alma nessa noite? Amém. A gente recebe aquilo que a gente espera de Deus, né? Graças a Deus por tudo. Nós tivemos o culto pela manhã, onde nós falamos um pouco sobre as eras e também um pouco sobre alma, corpo, espírito e teofania. E eu creio que Deus nos acrescentou mais alguma coisa na nossa fé, né? Amém? Vamos, nesse instante, nos colocar de pé. Vejo que todos são de casa, nenhum visitante, e a gente já vai ganhando tempo, né? Para os que não estavam de manhã, eu transmito a saudação do pastor Marcos. A gente está em contato com ele e também transmitido o meu sentimento. Creio que a igreja também transmite a ele, né? Pela a perda da sua mãe aqui nesse plano material, e ele também envia saudação para a igreja. Amém? Nós vamos ler em 1 Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, 27, depois no capítulo 2, versículo 2. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ler o capítulo 2, o versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, a primeira coisa, Pai, conforme o Teu profeta nos ensina, ao chegar na Tua presença, meu Deus, a primeira coisa que devemos lembrar são das nossas culpas para Te pedir perdão, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Tu conheces a nossa vida, Pai. Tu sabes, meu Deus, desde a hora que nós levantamos nesse dia, o que se passou na nossa cabeça, o que nós falamos, o que nós agimos, meu Deus. E se nós fizemos algo, Pai, que isso veio trazer vergonha ao Teu nome que está sobre nós, nos perdoa, Senhor, porque nós queremos ser testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Nos ajuda, meu Deus, a crucificar este homem velho, meu Deus, e deixar que o homem novo apareça para glorificar a Ti cada vez mais, Senhor. Ó Pai bendito, confiando no perdão, meu Deus, do Senhor, é que nós cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações por Tua bondade, meu Deus, Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor fale conosco, que nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa este lugar, meu Deus, repreende todo espírito contrário. Que o Teu Espírito Santo tome o total controle nas nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos, para a Tua glória. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos falar sobre um tema, talvez você não tenha ouvido antes, não sei, mas é um tema muito interessante e importante, porque diz respeito
à nossa vida. Diz respeito ao que nós estamos fazendo aqui nesta terra. Diz respeito a esse mistério que nós buscamos, que é saber o que nós somos em Deus, o porquê Deus nos enviou aqui a essa terra, que ministério nós devemos desenvolver, não é verdade? Nós, para saber disso, temos que olhar sempre para o que a palavra diz. Quando foram perguntar a João Batista por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava fazendo aquele serviço para Deus, Deus porventura ordenou você fazer isso? E perguntaram a ele quem ele era. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Você notou como ele apontou uma palavra que já tinha sido falada por Deus, e aquela palavra, aquela escritura dizia respeito à vida de João Batista. Era o significado da vida dele. Ele achou significado para viver nessa palavra, porque foi o que Deus falou que ele executaria aqui na terra. Amém? Amém. Nós desejamos saber também, irmãos, o que é que Deus quer que a gente execute nessa terra. Isso vai nos dar força, segurança, vai nos dar razão até para viver nessa terra, vai nos dar fé e confiança para a gente caminhar, quando a gente sabe as palavras que Deus falou ao nosso respeito. E mais uma, nós devemos saber que quando a gente está caminhando nessa palavra, nós temos a autoridade dos céus ao nosso favor para fazer com que essa palavra se cumpra, porque foi Deus quem falou. Amém? Então o nosso tema nessa noite é a Messianete. A Messianete. Quantos já ouviram falar nesse tema? Ninguém? É porque realmente é um tema estranho, né, irmãos? A Messianete. Mas não se preocupe tanto, que eu vou dizer de onde eu tirei esse tema. Antes, outra pessoa já falou nesse tema. Nós vamos ver na mensagem Escolhendo uma Noiva, profeta de Deus, no parágrafo 240. Eu vou ler ele todo, mas está na parte final, mas eu vou ler todo ele para a gente ver de onde foi extraído esse tema. Por que esse tema? Eu creio que os irmãos já podem imaginar que Messianete é o feminino de Messias. Quantos imaginaram isso já? Verdade? E é exatamente isso. Messianete é o feminino de Messias. O que vem a ser essa Messianete? É o que nós queremos saber nessa noite, porque isso diz respeito à nossa vida aqui na terra. Amém? O profeta diz: ó pentecostais, fujam por sua vida. Esse é o 240 da mensagem Escolhendo uma Noiva. Para as pontas do altar e clamem, antes que seja tarde demais, porque chegará a hora em que vocês poderão clamar e não adiantará, porque Esaú procurou achar um lugar do seu direito de primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu a encomendo, ó Califórnia, ó convenção dos homens de negócios do Evangelho pleno, os quais eu amo, pelos quais eu tenho deixado coisas e aos quais tenho me unido de todo o coração. Eu os encomendo a Jesus Cristo esta noite. Fujam para Ele. Não deixe jamais que o diabo os prive disto. Permaneçam exatamente com isto, até que todos sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira que o faça vir a esta palavra, que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você disse que tem o Espírito Santo e não concorda com a palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está em sua palavra. A messiânica, a palavra ungida. A noiva tem de ser uma messianete, a palavra ungida. Amém, irmãos? Amém. Isso é o que nós temos que ser. A messianete. Essa messianete, ela tem um ministério a realizar nessa terra.
E para que nós possamos realizar qualquer coisa para Deus, necessário é que a gente creia, tenha fé no que Deus diz. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É a revelação que Deus dá. Deus revela a você o que é que Ele quer que você faça. Então, quando Deus revela, você deve confiar no que Deus diz, segurar firme, proferir aquela palavra e confiar que Deus há de cumprir esta palavra na sua vida. Se você tiver fé no que Deus diz, porque assim o próprio Jesus veio como exemplo em tudo para nós. O irmão Brana diz na fé perfeita que o que ele realizou ali é porque ele teve fé no que ele era. Amém, irmão? Deixa eu achar aqui a mensagem a fé perfeita. Diz aqui no parágrafo 68. Agora, o único que você tem que fazer então é ter fé no que você é. Amém? Tenha fé no que a palavra disse que você é. E Jesus teve fé na palavra de Deus. Amém? Tenha fé que você é a messianete de Deus. Porque não foi eu que disse, foi a palavra que disse. Você deve ter fé nisso. Mas o que é isso? Nós vamos ler alguns parágrafos, abreviando o tempo por causa da Santa Ceia, e a gente vai saber o que é ser messianete. Quantos querem saber o que é ser messianete? Amém? Não o que o homem disse, mas o que a palavra disse o que é a messianete. Jesus, ele teve fé tenha fé no que a palavra disse que você é. E Jesus teve fé na palavra de Deus, que dizia o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi nos Salmos e os profetas e todos eles acerca dele? Eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Amém? Eu sou a árvore da vida no osso do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia, com essa fé perfeita, que ele era o Messias ungido. Amém, irmão? E nós queremos saber nessa noite, com a fé perfeita, que somos a messianete ungida de Deus. Porque ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse: agora eu, em mim mesmo, nada posso fazer, senão que a minha fé em Deus. E Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, se manifesta. Porquanto você é um crente, vem? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos meditar um pouquinho nessa noite nesse tema: a messianete, a ungida para um ministério. Amém? Então, o diabo ele está contra esse grande mistério. Ele não quer que você descubra quem você é. O que ele puder fazer para iludir a sua mente, lhe enganar, fazendo você fraquejar em pecado, lhe enganar com a doutrina de um homem, dizendo que não, mas o Espírito de Deus vem e traz a revelação ao seu coração para você crer no que você é, o que a palavra disse que você é. Amém? O profeta diz aqui na mensagem das eras: veja como o diabo está tentando esconder isso da igreja. Isso que? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esse é o grande mistério de Deus, que Ele deseja que a gente creia com a fé perfeita. Não porque um pastor disse isso, não porque alguém falou isso, não, mas porque você leu na palavra isso,
Isso trouxe fé ao seu coração. Amém. Amém, irmão? O diabo quer esconder isso. O profeta diz que a obra dele é essa. No capítulo, na página 5, a revelação de Jesus Cristo. Veja, agora recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Amém? Crê nisso? Amém. Segure isso com firmeza, irmão. Não deixe isso escapar de você. Não deixe o diabo dizer diferente disso. Isso é uma palavra vindo da boca de Deus pelo seu profeta. Amém. Amém? Esse mistério da manifestação de Cristo no último tempo estava escondido durante todas as eras. Deus precisou enviar um profeta para revelar o que seria essa igreja agora no tempo do fim. Porque até então só tinha denominações, cada um achando ser a igreja de Deus, cada um achando isso. Mas Deus veio e disse: eu vou dizer o que é a minha igreja. Minha igreja não é uma denominação feita por teologia. Minha igreja tem que ser baseada na palavra que eu vou falar, a vida do céu. O mistério que eu vou falar aqui, essa será a minha igreja no tempo do fim. Ou melhor, esse será eu se manifestando no tempo do fim. Porque quando Jesus nasceu lá, a gente já viu que muitas vezes que ele veio para manifestar o mistério de Deus aqui na terra. Ele veio expressar o próprio Deus aqui na terra. E essa igreja deve trazer o mesmo Deus que estava ali, naquele homem, deve se manifestar agora nesse último tempo. E esse mistério saiu pela boca do profeta de Deus, Cristo em vós. Veja, Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele, Deus, expõe Satanás, revelando suas obras. Entre parênteses, quais são as obras de Satanás? Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem o espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. A revelação de quê? Desse mistério, Cristo em vós. O diabo odeia você descobrir isso, porque ele sabe que no dia que você descobre isso, essa igreja é um exército invencível contra ele. Ele não tem mais como fazer as suas obras, porque as obras de Deus vão prevalecer sobre as obras do diabo. Então ele quer combater isso. Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Amém? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso tudo da parte de Deus, meu irmão. A inteligência de Deus, a ciência e a sabedoria de Deus, não a do mundo que perece, mas a de Deus. E Ele nos enriquece. Como é que Ele traz tudo isso para o nosso coração?
Quando a gente deixa das picuinhas desse mundo, das intrigas, das confusões, das briguinhas, do orgulho humano, quando a gente deixa o pecado de lado, as coisas que estão de perto nos rodeia, que está tentando prender a nossa vida nesse mundo, quando a gente deixa tudo isso de lado, então Ele entra no seu coração. E quando Ele entra, Ele traz inteligência, sabedoria, ciência de Deus, para você entender esse mistério que está escondido no mundo inteiro, mas revelado aos pequeninos. Amém? Amém? E você sempre vai olhar o que a palavra disse de você, não o que o homem disse, o que a palavra disse. Nós vamos ler algumas coisas aqui que a palavra diz dessa igreja. O irmão Brana mostra aqui na página 222. Quando Jesus foi embora, Ele disse aos seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre Ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra. Amém, irmãos? Para que é o nosso ministério aqui? Nós estamos aqui para estar no lugar de quem? Do Senhor, está dizendo aqui. E quem é que vai nos ungir para fazer alguma coisa? O próprio Espírito que estava nele lá. Amém. Tudo é Ele que faz. Sem Ele nada podemos fazer. Veja, Ele quer tão somente que você creia nesta palavra. Amém? Veja, tomando o seu lugar, e porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tem o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Amém, irmãos? Então essa messianete tem que estar aqui e chegar a ficar no lugar de Jesus aqui. Esse ministério dela é para operar o ministério de Jesus. E nós devemos pregar isso, crer nisso, professar isso, até que Ele venha e vindique isso. Amém, irmãos? Se nós não pregarmos, se vocês não crerem nisso, jamais poderá acontecer na sua vida. Mas se você ouve a palavra, essa fé vai crescendo, você sabe que é a vontade dele fazer isso, então a qualquer momento o seu Espírito pode vir e fazer esse corpo se mover aqui nessa terra. Amém. Essa messianete, Messias significa ungido. Ungido com o quê? Com o Espírito de Deus, para fazer o quê? Um ministério aqui na terra. Quando Jesus veio ali, naquele corpo único ali, quando o Espírito de Deus, esse mistério que é o Espírito de Deus, entrou naquele corpo único, Ele fez uma obra de cordeiro ali na cruz, sangrando e morrendo por nós. Mas Ele viria novamente, a vinda dele novamente na terra viria para terminar a profecia de Isaías, a qual nós já lemos aqui. Quantos estão lembrados da profecia de Isaías 61? Que Cristo viria para trazer o ano aceitável, a nossa vitória, a nossa salvação, o Cordeiro morrendo na cruz para que a gente pudesse ter de volta contato com a vida eterna, que era Deus. Mas Ele traria no final, Ele viria para trazer um outro tipo de unção que entraria na sua igreja, salvaria a sua igreja, mas a própria igreja, movendo esse ministério, seria um julgamento para os outros. Vocês entendem isso? Para cumprir a parte de Isaías 61, o restante do versículo 2. O mesmo Espírito de Deus, não mais em um só homem, mas agora espalhado, ungindo uma igreja que é a messianete.
nós temos que ser a Messianete. Ele foi o Messias, o Espírito de Deus em plenitude, habitando corporalmente ali naquele corpo. Essa igreja é a Messianete. O mesmo Espírito que estava nele, agora neles, plural. Amém, irmão? Amém. Esse é o grande mistério de Deus. E nós devemos crer. Mas nós vamos ler onde o profeta mostra. Veja que ele disse que nós temos que ser essa igreja. Para que eu estou lendo isso? Para que quando a gente se lembre, como Jesus se lembrou, quando ele queria saber o que ele era, ele olhava para o quê? Para a palavra que foi dita. Está escrito assim, está escrito assim, está escrito assim. E para nós, quando nós vamos nos lembrar do que nós somos, quando alguém quiser perguntar o que é que vocês estão sendo nessa terra, vocês estão sendo uma denominação? Vocês estão sendo um reflexo do pensamento do teólogo fulano de tal? Vocês estão sendo um reflexo do pensamento do Papa tal? Não. Quando alguém perguntar a gente tem que se lembrar da palavra que Deus falou na boca desse profeta. Porque a manifestação final dele era um mistério durante todas as eras. Ninguém sabia como se movimentar. Por isso que não produziram a igreja no meio do caminho. Só agora no final, Deus mandou um profeta e revelou Jesus Cristo, o mistério novamente, para que ele pudesse entrar na igreja e fazer com que essa igreja cumpra esse ministério final. Vocês estão entendendo, irmãos? A revelação de Jesus Cristo na festa das trombetas. Quando os profetas do Antigo Testamento, ungidos por esta coluna de fogo, falaram muitos mistérios, muitas palavras. Quando chegou a hora daquelas palavras tomar forma, nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali ele era a manifestação. Ele sempre se lembrava, está escrito em mim, está escrito isso. Até como ele entrar, cada movimento que Jesus fez, disse, não faço nada sem que o Pai me mostre. E o Pai sempre vai fazer você lembrar da palavra. Amém? Por isso que nós não aceitamos o 8º mensageiro. Na Bíblia não mostra, na mensagem não mostra um 8º mensageiro. Mostra um 7º mensageiro. Mas também nós cremos na Messianete, porque está mostrando aqui na mensagem que essa Messianete receberia também a mesma unção do Espírito que esteve lá. Amém, irmãos? Então veja, aqui essa revelação que saiu da boca do profeta era o próprio Jesus Cristo sendo revelado, para que ele pudesse, que tivesse alguém aqui que se lembrasse daquelas palavras que o profeta falou. Vocês estão entendendo? Imediatamente, no parágrafo 43, a festa das trombetas. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Amém, irmãos? Então, quando o profeta recebeu aquela revelação, aquilo ali era Jesus Cristo descendo novamente para se manifestar na palavra. Como ele desceu na coluna de fogo, e ele veio em cada profeta do Antigo Testamento, revelando a palavra, mas depois que ele revelou toda a palavra na boca dos profetas, qual foi o próximo passo? Ele agora veio e se encarnou para ser aquelas palavras que os profetas falaram. Amém? Amém? Então, o mesmo Jesus Cristo, a mesma coluna de fogo,
desceu ali e deu ao profeta essas palavras. Ele pregou a palavra, Jesus Cristo completamente, esse grande mistério. E agora, qual é o próximo passo depois disso? Ele tem que ter alguém que pegue essas palavras que foram faladas e seja carne aqui nessa época, para manifestar quem? A Messianete, a igreja ungida com a plenitude de Deus, novamente aqui na terra. Amém? Esse é o propósito de Deus, esse é o mistério. Ele enviou o seu profeta para isso, para trazer a palavra inspirada pelo Espírito. Mas agora ele quer se encarnar, e para ele se encarnar com essa palavra, não precisa ele ter mais uma virgem e fazer um corpo sozinho para ele. Ele já santificou a igreja, e agora ele pode sair do plano espiritual e se fazer carne na Messianete. Essa Messianete é para trazer a palavra à carne novamente. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O próprio Deus se manifestando na sua igreja novamente, para cumprir o que ficou lá atrás. O irmão Brando diz aqui na mensagem: a obra-prima de Deus. Nós vamos ver aqui na mensagem a obra-prima. Deixa eu encontrar ela aqui. Está aqui. Veja. E enquanto tentarmos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, nós nunca o faremos. Desde que o perito construtor da raça humana, o qual fez o homem à sua própria imagem, o qual está edificando para si uma noiva, para a mesma coisa, desde que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova esta palavra no seu coração uma vez, e isto será o nosso melhor exemplo. Não importa quantas grandes igrejas você vá, quantos nomes estejam no livro, isto fará mais por Jesus Cristo do que todas as igrejas e denominações e credos, e igrejas mundiais e organizações em todo o mundo. Ele está construindo uma noiva, sim, Senhor. Ele está tirando lascas agora, removendo o mundo. Unir-se à igreja, e credos, e denominações, e dogmas, tudo tem de ser decepado da igreja. Suas ideias formais, sua indiferença, suas doutrinas e coisas tais. Volte e deixe o perito apanhar o arco. Deixe o perito apanhá-lo em suas mãos. Tocar a palavra, dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga: amém, Senhor. Faz-me, molda-me, faz-me, Senhor, o que eu deveria ser. Então haverá uma coisa diferente. Então, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Sim, Senhor. Ele está talhando você agora, desbastando você, conforme a sua palavra somente, cortando todos os credos e dogmas e tudo mais para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Amém, irmão? Quantos creem assim? E aquela outra parte ficou para agora, o último dia. O Espírito no homem cumpriu a primeira parte ali. Agora o mesmo Espírito veio, falou a palavra primeiro. Como assim? Foi lá. Lá ele falou a palavra nos profetas do Antigo Testamento. Depois nasceu o corpo através da Virgem para manifestar a palavra que os profetas tinham falado. E ali ele cumpriu a primeira parte do ministério. Aqui ele enviou também um profeta semelhante a qualquer profeta do Antigo Testamento. Quantos creem que esse homem aqui tem a mesma qualificação de Isaías, Jeremias ou qualquer de um dos profetas? Amém? Então, o mesmo Espírito de Deus primeiro falou na boca desse homem aqui, profeta de Deus,
e agora ele vem para se tornar carne. E agora não é mais uma mulher virgem para fazer um corpo só, mas ele santificou uma igreja com o seu sangue, para que o seu Espírito agora se faça carne na sua messianete, na sua igreja. Para cumprir o quê? Nós vamos ler. Jesus não poderia tomar um lugar. Você se lembra de quando leu aquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Amém, irmãos? Quem deve tomar essa parte? Somos nós, diz o profeta. E o profeta pregou, e agora é tempo quando o profeta se vira para a sua profecia. Mas o que é isso, irmãos? A mensagem, nós já estamos indo para o encerramento. Tinha muitas outras coisas aqui que a gente poderia ler, mas nós vamos ler na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, aonde o profeta vai nos mostrar quando a palavra virou do profeta para a sua profecia. Amém, irmão? Qual a atração sobre a montanha? Diz assim, no 79: e por aquele tempo o profeta virou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a atração? Foi mudada do profeta para a sua profecia. Captaram isso? Nessa mensagem, qual a atração sobre a montanha? Lembrando que todo aquele tumulto é quando as pessoas olhavam e via a palavra se cumprindo. Jesus entrando no jumentinho, aquilo era uma atração sobre a montanha, porque o povo estava vendo que era o que Zacarias falou. Então, quando João Batista estava aqui, antes de Jesus começar a manifestar seu ministério, qual era a atração sobre a montanha? Era João Batista. Ele estava cumprindo Malaquias 3, a voz do que clama no deserto. Aquilo era uma atração sobre a montanha, era algo comum, era a profecia se cumprindo. Mas quando João Batista terminou seu ministério aqui, ele disse agora o quê? Eis aí agora o Cordeiro. Mudou do profeta para a sua profecia. Porque João Batista veio falando de quem? De Jesus. O irmão Brana veio e o Espírito Santo disse que assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A primeira vinda ele veio do povo, o Messias ungido com o Espírito de Deus. E agora a segunda vinda ele vem na Messianete, o mesmo Espírito de Deus ungindo agora uma igreja com a plenitude de Deus para cumprir essa parte de Isaías 61 que Jesus não cumpriu lá. Então, quando o profeta pregou a sua mensagem, que era a revelação completa de Jesus Cristo, esse grande mistério de Deus, Cristo em vós, aí agora virou do profeta para a sua profecia. Eis aí, não mais o Cordeiro, eis aí o leão da tribo de Judá, que veio trazendo as vozes dos trovões, para revelar esse mistério que é essa igreja. Essa igreja é Cristo vivendo aqui nessa terra. Amém? Então veja, na mensagem o sinal. Quantos já leram a mensagem o sinal? Depois, os que puderem, leia, para você saber o que é o sinal. O sinal de Deus é o Espírito Santo em você. Amém. Sempre a palavra leva para isso, irmãos. Deus em você, Deus em você. Esse é o maior mistério. Creia nisso de todo o coração. Veja, ó irmãos, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Esse é o parágrafo 99. Sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui, voltamos para o que a igreja tem de fazer. Amém? Amém. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue.
Agora, o Espírito Santo é o sinal da parte de Deus. Vocês entenderam? O profeta disse: tenho trazido toda classe de mensagem para trazer sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. Do profeta para a sua profecia. O profeta orou, pedindo a Deus que desse. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, parágrafo 380. Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrame as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos, se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem e quando virá? Não. Sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. As boas novas, o profeta disse: boas novas, ele já veio, não ele virá. Nós vamos ler isso, que é muito importante. No parágrafo 60, a mensagem ao nascer do sol. Parágrafo 60. Com razão, o Evangelho vem sendo boas novas. A própria palavra Evangelho significa boas novas. Quais boas novas? Se um homem morrer a favor nosso, essas são boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas. Porém, jamais tem havido notícia como esta, que aquele que fez a promessa tem confirmado a promessa, que ele vive para sempre, jamais. Essa é a boa nova importante, é que ele está vivo quando? No passado, ou ainda no futuro, quando virá? Não, que ele já veio, está vivo hoje conosco. Amém. Essa é a verdadeira boa nova que está dizendo. Veja, o profeta continua: ele vive para sempre, jamais, e tem a sua mão a chave da morte e do inferno. Todas as trevas foram eliminadas, não ficaram mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Já não era, pois ele haverá de vir, e é possível que ele venha. Ele já tem vindo. O Evangelho, as boas novas, é isso. Amém? Ele veio para cumprir essa parte, e ele está procurando aquele onde ele possa entrar. O poderoso Deus desvelado perante nós. Meu irmão Brana disse. Então, para a página 18. Então era Deus. Naqueles dias era Deus um homem, o seu Filho Jesus Cristo. Cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, um humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus num homem, a plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem, agora é Deus em homens. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Que palavra? Isaías 61. A segunda parte do versículo 2. O leão que veio para trazer julgamento. Ó Deus, dá-lhe um ministério de testemunho, que eles estejam selados por dentro, mas testemunhando de que Cristo já veio, ele é vivo em nosso meio. Nós devemos pregar isso, crer nisso, até que ele traga esse poder dinâmico, que vai mostrar para esse mundo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus possa nos ajudar. Tinha muitas outras coisas, mas noutra oportunidade a gente vai ler, aonde mostra essa manifestação do Espírito de Deus nessa messianete. Vocês sabem agora o que é uma messianete? Amém? Ele, um homem só, era o Messias. Ele, dentro de um povo, é a messianete, a palavra ungida. Ele, um homem só, era o Messias. Ele, dentro de um povo, é a messianete, a palavra ungida. 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 A
pelo Espírito de Deus. É isso que Ele quer que nós sejamos nessa época. Não mais uma tradição, não mais um pensamento do homem, não mais uma igreja com uma teologia, mas a própria palavra que já veio. Cristo, a revelação completa, já veio e quer entrar agora na sua messianete para manifestar a última parte que está faltando. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler agora